Olá, eu sou a Tassiana. Eu sou a Catarina e nós somos a Mukadzi, Colaboratório Feminista. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Mulher Revolução, um espaço que reúne mulheres moçambicanas de diferentes gerações e áreas de atuação para dialogar sobre os desafios históricos e atuais da nossa sociedade, partilhando as suas histórias, pensamentos e aspirações. Este é também um arquivo vivo e oral das pequenas e grandes revoluções que moldam as vidas das mulheres e o futuro de Moçambique. Neste episódio de estreia, 50 anos de luta, memória e futuro, celebramos meio século de independência a partir de uma pergunta fundamental: onde estiveram e onde estão as mulheres nesta história? A proposta é resgatar memórias e marcos da luta das mulheres moçambicanas rumo à igualdade, identificar os desafios atuais e pensar juntas os caminhos possíveis para um futuro de maior equidade de género. Este será um diálogo intergeracional que combina experiências pessoais, reflexões históricas e projeções feministas. Para esta conversa inaugural, temos o privilégio de receber 4 convidadas com trajetórias diversas, mas todas profundamente comprometidas com a igualdade de género em Moçambique. Temos a Teresa Cruz e Silva, que é historiadora, professora catedrática aposentada da Universidade Eduardo Mondlane e investigadora associada do Centro de Estudos Africanos. Tem uma vasta produção na área da história social e continua ativa como investigadora independente. Temos também a Sandra Manuel, que é antropóloga, professora e investigadora na Universidade Eduardo Mondlane, onde dirige o Departamento de Arqueologia e Antropologia. Trabalha temas de sexualidade, género e saúde, é pesquisadora da Caleidoscópio e co-editora da Feminist Africa. Em 2025, foi incluída na lista do The Africa Report das 10 figuras académicas africanas a seguir. Temos também a Dalila Makwakwa, que é ativista feminista comunitária e defensora dos direitos humanos. Trabalha com enfoque nos direitos de mulheres e crianças em temas como género, sexualidade, saúde, liderança e engajamento cívico. Tem experiência com projetos sociais e políticas públicas e acredita num feminismo que constrói sociedades justas, saudáveis e inclusivas. Por fim, temos também a Whitney Sabino, que é jovem líder, fundadora e diretora executiva da Iniciativa Manas. Ativista e consultora em género, Whitney tem dinamizado espaços de mobilização juvenil e foi vencedora do Prémio de Direitos Humanos da República Francesa. Estas 4 vozes, vindas de diferentes gerações e contextos, convidam-nos a revisitar memórias, questionar estruturas e imaginar outros futuros possíveis para as mulheres em Moçambique. Bem-vindas! Para trazer um olhar mais histórico, eu iria começar por perguntar como vocês veem o papel das mulheres na luta de libertação e também nos processos de construção nacional pós-independência. Teresa, podemos começar por ti. Obrigada. Em primeiro lugar, gostava de agradecer pelo convite e particularmente por estar em presença de pessoas de várias gerações e com várias experiências, das quais eu sou a mais velha, não é? Então, eu poderia começar por dizer que a situação da mulher sofreu uma evolução que nós muitas vezes não imaginamos quando falamos da luta de libertação nacional. Muitas das mulheres que participaram neste processo não sabiam nem ler nem escrever, não é? Mas estavam engajadas para mudar a forma de ver o mundo e foram talvez as primeiras que trouxeram novas ideias e para a transformação, incluindo a transformação dos seus líderes durante a luta armada de libertação. No outro dia, ouvindo a Marina Paxinoapa e a sua história de vida, pude perceber melhor como é que aquelas mulheres camponesas conseguiram transformar o pensamento durante a luta armada de libertação nacional e mostrar que a mulher também tinha um papel a desempenhar. Poderia dizer que a independência foi um momento muito importante, não é? Porque é um marco entre
uma sociedade que está colonizada e que luta pela sua liberdade, e depois as transformações que é necessário fazer para que a mulher de facto desempenhe um papel importante e seja reconhecida. Daí para a frente é uma luta que não tem fim, não é? E apesar de algumas transformações que houve durante a luta armada de libertação nacional e que foram trazidas pelos libertadores, se eu posso chamar assim, entre aspas, não é? No pós-independência, o caminho que foi percorrido foi longo e ainda é bastante longo. É verdade que há alguns acontecimentos, vários mesmo, que podem ser considerados como lutas que foram ganhas, mas também há alguns retrocessos, não é? E, portanto, é sempre preciso continuar a luta com muita força, principalmente na situação em que nós vivemos em Moçambique neste momento, ou no continente africano, se quisermos dizer assim, onde temos ainda muitos problemas para enfrentar, não só como cidadãos, mas principalmente como cidadãs. Sabias que durante a luta de libertação nacional, muitas mulheres pegaram em armas? O destacamento feminino reuniu e treinou mulheres em tarefas de combate, saúde, educação e mobilização nas zonas libertadas. Elas mostraram desde cedo que a libertação de Moçambique só pode ser alcançada envolvendo as mulheres. Obrigada. Eu também gostaria de agradecer o convite. Sinto-me honrada por aqui estar e poder também trocar ideias e conversar sobre este tema. Eu penso que o que aconteceu desde o momento da pré-independência, da luta de libertação de Moçambique, os líderes dessa luta, que foram os posteriores líderes de Moçambique, sempre tiveram um foco particular para a mulher. Houve sempre um sentido de consideração deste grupo e a necessidade de engajar este grupo nas diferentes, no pensar Moçambique, no até libertar Moçambique. Que começou com o destacamento feminino, mesmo antes, durante o processo da luta de libertação nacional. Depois tivemos todos os movimentos para a integração da mulher na sociedade pós-independência. Mas eu penso que o país passou por vários momentos políticos, históricos, econômicos, que tiveram um impacto nas relações de homens e mulheres, que é capaz de hoje nós estarmos a sentir esse efeito, apesar de várias melhorias. Eu sinto-me parte de uma geração privilegiada, porque como mulher, devido a várias dessas políticas implementadas, tive acesso à educação, a oportunidades de formação a nível superior, acesso a bolsas de estudo, acesso a oportunidades de emprego, que eu sei que resultam, de certa forma, no investimento feito a nível de políticas no país. Mas eu acho que há uma necessidade hoje de nós fazermos uma reflexão mais profunda sobre o que está acontecendo na sociedade como um todo. Como é que nós estamos a engajar uns com os outros como sociedade? E acho que 50 anos de independência hoje, pelos desafios que nós vemos todos os dias na televisão, questões relacionadas à violência, questões relacionadas ao nível de equidade social, de equidade econômica, que é bastante desigual, força-nos a ter que refletir sobre quem somos e como estamos, para onde vamos. Obrigada. Whitney, sendo tu a mais jovem, podias partilhar também como é que tu vês o papel das mulheres ao longo destes 50 anos de construção do país? É muito interessante estar aqui, muito obrigada pelo convite. E pronto, sobre esta pergunta específica, eu concordo com o que foi dito. De facto, é um meio século de muitas evoluções, de muitas transformações, mas também de alguns pontos que precisam de ser continuamente questionados. Eu valorizo muito, admiro bastante as mulheres das gerações que me antecedem, sejam elas mulheres que participaram ativamente da luta de libertação nacional, mas também as mulheres que depois de junho de 75
construíram o país. E como jovem gostava que elas tivessem o mesmo reconhecimento que os homens têm na história, na política, nas instituições, nas ruas, nas avenidas, nas artes. Isto para mim é muito mais do que celebrar o 7 de Abril em homenagem a Josina Machel. Aliás, a forma, eu sinto que a forma como nós celebramos o 7 de Abril com tanta energia, com tanta efusividade nos últimos anos, é um sinal claro do quão nós precisamos deste reconhecimento como mulheres de diferentes gerações, mas acima de tudo deste reconhecimento de que sempre estivemos lá. Embora a história não seja equitativa ou igualitária na forma de se narrar nos seus diversos formatos, sempre estivemos lá. E isto é algo por se pensar, não é? E um outro aspecto que se calhar vale a pena mencionar nesta primeira fala é uma frase, na verdade, de Isabel Casimiro: paz na terra, guerra em casa, que ilustra perfeitamente como, para além de construirmos o país, de lutarmos pela independência do país e construirmos de fato a nação, continua a ser um imenso desafio garantir paz para as mulheres, no sentido de não vermos nossos direitos violados, no sentido de sentirmos que os espaços privados e públicos nos pertencem. A forma como homens e mulheres se apropriam da independência, da terra ser nossa, libertamos a terra, sim, mas até que ponto a terra consegue ser efetivamente das mulheres? Até que ponto as infraestruturas, as ruas, as casas conseguem ser lugares de paz para as mulheres e para as meninas moçambicanas? Acho que isto é uma reflexão que nós temos de fazer, porque como se não bastasse, quando as gerações mais novas colocam este questionamento, não parece uma questão de independência e de paz, parece uma questão muito isolada, muito específica, de mulheres que querem reclamar infinitamente por direitos e não necessariamente uma causa necessária, urgente, tão política quanto a independência, e que configura, na verdade, direito humano básico. A luta pela independência era também sobre segurança no seu território. E a verdade é que, um pouco por todo o país, mulheres e raparigas continuam inseguras nas suas próprias casas, nas ruas, nas avenidas, nas escolas, nos hospitais e aí por diante. Então, eu faria esta articulação, pelo menos para começar. Obrigada, Whitney. Dalila, podes partilhar também? Boa tarde a todas. Faço das minhas palavras das minhas companheiras. Muito obrigada por este convite. Estamos aqui a refletir sobre revolução e a participação das mulheres nesse processo todo. 50 anos de independência. Eu costumo questionar se realmente são 50 anos. Porque tivemos paragens, tivemos desafios, mudamos de ideologia. Moçambique nasceu como um país independente, com uma ideologia, ao longo do tempo depois foi transformando. E como é que isso foi também transformando a vida, as lutas das mulheres. Falar de 50 anos de independência, para mim seria numa perspectiva um pouco fragmentada por causa disso. Não acredito que tenhamos meio séculos, porque as mulheres estão em luta desde que elas, antes mesmo da independência, para quem nasceu, veio antes, mas depois, para nós que nascemos depois da independência, nunca tivemos esta independência plena.
de gozar dos direitos humanos, direitos fundamentais, acesso a serviços básicos numa plenitude. Até iniciamos na perspectiva do início da República, onde tínhamos este acesso como raparigas. Para quem começou a estudar, por exemplo, 86, 7, 80, 2000 ainda podia sentir isso, porque tinha essas políticas públicas que aglutinavam e respeitavam este direito fundamental. Mas também falaria desta componente de olhar para Moçambique como território e olhar também para as mulheres, para a vida das mulheres como um território. Costumamos dizer que este corpo é um território e que ninguém deve mexer, ninguém deve tocar sem a permissão. Mas quando olhamos para toda a trajetória, desde aquela antes dos 75 e depois, encontramos que as mulheres nunca estiveram livres para usufruir deste corpo, esse corpo ser cuidado, este corpo ser respeitado. A vida delas sempre esteve numa perspectiva de mercantilização, de mercadoria, do controle por parte dos seus companheiros, dos homens. As cidades nunca foram das mulheres. No entanto, as mulheres tiveram nas matas, lutaram, fizeram a revolução, estiveram na linha da frente, porque sempre olhou-se para mulheres como aquelas que... E hoje, até quando falamos, por exemplo, de terrorismo em Cabo Delgado, muitas mulheres foram assassinadas porque achavam que elas é que levavam informações levavam informações para os insurgentes e vice-versa. E isso também desde a época da independência, elas tiveram na luta pela libertação do país, elas estiveram neste processo. Então, as mulheres em nenhuma luta, em nenhuma frente, em nenhuma vanguarda, elas são respeitadas, elas têm autonomia de estar sem serem questionadas sobre a presença delas naquele espaço. E depois da independência, muitas delas emigraram para as grandes cidades, mas as cidades não eram pensadas para elas. Muitas mulheres vieram para aqui por várias razões, violência, uniões prematuras, e elas foram colocadas, por exemplo, em comunidades como a Mafalala e outras comunidades periféricas, e eram tratadas mesmo como objeto, porque não tinha sido pensado para elas essa questão de usufruir daquilo que é o direito à cidade. E até hoje continuamos a ter esses desafios todos, numa abordagem diferente, mas as mulheres estão lá sempre à margem, e quando tentam se posicionar como sujeitas políticas, há esse desafio de depois questionar-se o que elas estão a fazer. A questão do patriarcado está ali acima, e a questionar sempre nos remetendo a elas para esse espaço doméstico, para poderem estar no espaço público, aceder aos serviços públicos, aceder a oportunidades, têm que fazer muita ginástica, abdicar de muita coisa para estarem naquele espaço. Então, falar de 50 anos é falar de uma luta de vanguarda das mulheres, mas ao mesmo tempo é falar de uma afirmação. Porque todo o cotidiano as mulheres se posicionam, as mulheres vão atrás e vão militando, mas na perspectiva de umas às outras, pegando uma na mão da outra para podermos caminhar e construir este Moçambique. Reflete sim sobre Moçambique. As mulheres querem um Moçambique diferente, desde as grandes cooperativas. Eu recordo que algumas companheiras nossas, as nossas mães, algumas delas até trabalharam nas cooperativas. Quando tivemos as cooperativas, foram alimentando, porque este processo todo que não se fala muito, muitas mulheres ficaram sem companheiros por causa da violência, outras porque os companheiros foram morrendo ou separando, mas elas foram mantendo a sua vida, foram mantendo a vida das suas filhas, foram mantendo este mercado informal, que não é informal, porque é que constrói a dinâmica econômica desse país, apesar de ser algo que não é visto como prioritário, mas estão lá as mulheres. Quem está na rua hoje a construir, quem está na rua hoje a alimentar, não só as pessoas que estão na rua se fazem a rua, mas as suas casas são as mulheres. Então, é um processo mesmo de refletir sobre 50 anos, é refletir sobre 50 anos de luta,
das mulheres em diversas áreas. As mulheres são diversas, tiveram várias oportunidades, mas há desafios que são similares, mesmo estando numa província, num distrito, numa comunidade. Em algum momento há esta relação, entrelaçam-se os desafios, entrelaçam-se as dores, as dúvidas do que vai ser no dia seguinte. Mas é importante também ter um espaço como este, onde nós refletimos sobre isso, porque é sobre nossa vivência, é sobre as práticas, é sobre o aprendizado, porque aqui estamos a construir esse aprendizado do que nós queremos. Nós iniciamos esta conversa refletindo e analisando alguns daqueles que são os marcos históricos da luta pelos direitos das mulheres, como a participação na luta armada de libertação nacional, a própria independência e o que se seguiu depois dela. E eu queria saber quais é que vocês consideram que são os eventos, os movimentos, as organizações ou ainda figuras que marcaram profundamente as lutas de mulheres em Moçambique. Que momentos consideram fundacionais? Se calhar eu começaria por ligar essa questão com os pontos que foram levantados pelas outras intervenientes. E enquanto elas falavam, eu pensei que se calhar deveríamos referir, porque isso é importante para nós percebermos as lutas das mulheres, que desde que este país foi construído até aos nossos dias, há um ponto que marcou vários momentos e várias lutas, que é a violência. Nós começamos por ter uma guerra para acabar com a guerra, não é? Era essa a justificação da luta armada de libertação nacional para a liberdade. Precisávamos de fazer uma guerra porque não foi possível encontrar uma saída de uma outra maneira com o governo colonial. E temos que, analisando hoje a história deste país, temos que nos lembrar que a guerra veio logo a seguir à independência. 76 já tinha começado uma guerra de agressão que continuou até aos acordos de paz, não é? E estamos novamente em guerra, não é? Então, essa violência que marcou as pessoas estruturou a nossa sociedade, quer queiramos, quer não. Estruturou a nossa sociedade, estruturou a forma como os nossos líderes organizaram a nossa sociedade. Se nós entrássemos em detalhes, que neste momento não é possível, poderíamos ver que os primeiros anos de transição, a transição foi um momento de abertura em que as pessoas pensaram, bem, agora nós vamos ser independentes, teremos a possibilidade de ter voz, não é? E, de facto, durante algum tempo isso aconteceu. A partir do momento em que nós temos um partido marxista-leninista, não é? E que nós, e que o governo e o partido no poder têm uma relação, como é que eu posso dizer, próxima, não é? Em que o governo e as orientações vêm do partido no poder, uma análise mais detalhada nos mostra diversas formas de violência. Poderemos dizer que a Constituição do Estado moçambicano foi o resultado, não é? De uma interação entre a violência colonial e a violência pós-colonial. Não é só o Estado moçambicano, outros Estados africanos, existe uma interligação. Então eu acho que analisar a posição das mulheres implica também que nós consigamos ver o que é que está por trás, não é? Da nossa governação e de uma série de acontecimentos em que vocês poderão perguntar uma pessoa da minha idade e o que é que vocês fizeram, não é? E a primeira questão que é preciso tomar em conta é que, como disse a Whitney, há as gerações que vieram depois da independência. Eu trabalhei na educação com jovens do Centro 8 de Março, da universidade, etc. Pertenço a essa geração que foi mencionada pela Whitney.
Eu acho que nesse momento para nós o entusiasmo era reconstruir o país, era criar um país onde nós estivéssemos livres e, portanto, embora nós tivéssemos consciência de que algumas coisas eram demasiado violentas na estruturação da sociedade, nós também tínhamos a esperança de um mundo melhor. Portanto, a seguir nós temos uma guerra que se vai tornando cada vez mais grave, não é? Até aos acordos para a paz. Quem são as principais vítimas dessa guerra? São as mulheres e as crianças. A violência é muito mais pesada para as mulheres que são refugiadas, que fogem, que tentam continuar a alimentar as suas famílias e principalmente naquelas áreas que não são a capital, que foi a área onde a guerra foi menos diretamente sentida, não é? Mas já as mulheres camponesas, as lutas que as mulheres das camponesas tiveram que fazer para sobreviver. Eu aqui não colocaria marcos de instituições ou de acontecimentos importantes, deixaria isso para as minhas colegas, mas gostaria de falar desse contexto. E depois nós temos, meados de 85, 90, uma possível esperança, porque nós, com os acordos, temos uma abertura política a seguir e, teoricamente, a instituição da democracia. Mas a questão que nós podemos colocar agora era se realmente nós instituímos uma democracia ou se ainda estamos a lutar para que essa democracia seja instituída. Se quiser dar um salto maior e pensando também nas mulheres, eu acho que podíamos visualizar nos nossos dias de hoje, nos momentos que vivemos, as mulheres jovens e a luta que continuam a fazer, não é? Para que haja uma mudança neste país. E é a juventude que está à frente desse processo e há muitas mulheres. Mas também houve muitos ganhos. Se na verdade nós de facto não construímos uma democracia, quando houve uma abertura política e passamos para um período de multipartidarismo, há um aspecto que eu acho que é fundamental, a possibilidade de criar associações e o boom, podemos dizer, da sociedade civil. Esse é um ponto que eu acho extremamente importante, senão não estaríamos aqui hoje, não é? E a maior parte das pessoas que são interlocutoras desta conversa pertencem a uma ou outra organização ou foram membros de uma organização de jovens, de mulheres, cujo fim último é lutar pelos direitos das mulheres, não é? Então, eu acho que esse ponto, na abertura que houve, embora agora haja um constrangimento e uma tentativa de constranger a possibilidade dessas organizações, essas associações de terem voz, não é? Com uma série de leis que estão a ser organizadas ou que já foram instituídas, não podemos deixar de referir que a maior luta que se faz para a defesa das mulheres parte justamente da sociedade civil. Eram só esses os pontos. Obrigada. Eu acho que eu queria dizer e talvez rebuscar o tópico da violência, porque eu acho que diz muito sobre como nós nos estruturamos como país. Nós fomos um país que foi estruturado à força e foram se impondo aquilo que nós devíamos ser. Devíamos organizar em aldeias comunais. Não era a forma que as pessoas viviam. Não era a forma como as pessoas queriam viver. Mas foi imposta aquela forma de vida. E em vários outros aspectos da nossa sociedade, a vida urbana, a história que eu ouço os meus pais contarem, nós estávamos eufóricos no pós-independência porque significaria a nossa paz, liberdade, nós podermos fazer o que quiséssemos. Mas para minha mãe andar de mini saia nesta cidade era chamboqueada, porque não era assim que era previsto ser uma mulher.
Não é porque isso era corromper, era a lógica de um sistema capitalista, burguês, chiconhoca, vamos assim dizer, não é? Então, o que eu acho que este sentido bélico, de luta, de violência, continua até os dias de hoje, porque Moçambique nunca se estruturou a partir daquilo que os moçambicanos eram. E o Moçambique é diverso, tem várias formas de se organizar socioculturalmente, mas é uma espécie de uma unificação que eu acho que nós que trabalhamos para estas questões de equidade, igualdade de género, temos que refletir de forma mais profunda. Como isso está a ter impacto também nos indivíduos que nós somos hoje. Indivíduos, digo todos nós. Nós as mulheres, nós os homens, nós as crianças, nós os idosos. Como é que nós nos tratamos uns aos outros? Porque algo que me incomoda um pouco é esta binariedade contínua. As mulheres, os homens. Não somos unidades autônomas entre nós e separadas. Nós somos todos um combinado da nossa sociedade e somos reflexo dessa estruturação toda que foi acontecendo. E eu acho que, para além desta violência que eu falo de guerra, mas também violência no sentido de imposição nas formas de viver, há outros atores que entraram que eu acho que, como é que eu vou dizer, são uma espécie de yin e yang, tem o branco e o preto. E eu penso um pouco na indústria de desenvolvimento. Muito do discurso da equidade é pós-Beijing, com todo esse investimento que houve, Nações Unidas a comprarem esta agenda, vários parceiros bilaterais do país a comprarem esta agenda, mas globalmente como foi pensada, por quem foi pensada a agenda, o pensar desenvolvimento, o pensar gênero, era pensado numa lógica assente, numa forma de viver que também é alheia à nossa. A pensar que homens e mulheres vivem como um casal na sua unidade familiar, família nuclear, o homem tem poder, a mulher não tem. Nos vários contextos de Moçambique, esse cenário existe, mas existem múltiplos outros que não estão a ser considerados. E a forma como nós desenhamos políticas, até políticas de igualdade, também eu sinto que acabamos fazendo parte do problema. Porque também estamos a impor aos outros a partir daquilo que nós estamos a considerar que é o ideal. Mas é o ideal a partir de quem? A partir da vivência de quem? Então, é por isso que eu digo, o Yin e Yang teve muitas coisas positivas, mas também acaba reproduzindo um sistema opressor, reproduzindo um sistema violento para as diferentes formas de se viver nesta sociedade. E é preciso nós pensarmos de forma mais profunda sobre como é que estas imposições não estão a ter como reflexo aquilo que nós estamos a tentar sanar. Porque parece-me que continua a criar uma situação de atrito social. E é muitas vezes indo fazer trabalho de campo nos diferentes distritos, localidades deste país. Ainda agora eu vim de Nampula, onde fizemos um encontro de associações para pensar por que os jovens não aderem necessariamente ao serviço de saúde sexual e reprodutiva. E começou na própria sala uma discussão entre jovens, todos abaixo dos 25 anos, rapazes e raparigas, sobre por que o financiamento vai só para as mulheres. Por que as oportunidades vão ser... Porque eles também se sentem com 25 anos excluídos da sociedade. Mas sentem, quando há oportunidade, quando há lanche, quando é para ser voluntário, são as raparigas que são chamadas. Então, acho que também temos que pensar de forma estratégica como é que nós usamos as nossas ferramentas sem reproduzir violência, sem continuarmos com este espírito belicista. Às vezes, até no nosso discurso, a luta para a igualdade de género. Luta é guerra. Luta é contradição. Eu entendo o peso histórico no mundo do feminismo, mas hoje, num contexto como de Moçambique, como dizia a professora, eu ainda chamo-a de professora, não consigo. Nós vimos de guerras que não terminam e continuamos a usar estes conceitos, estes termos, no nosso contexto particular. Será que é produtivo? Eu acho que pensar 50 anos de Moçambique é nos reinventarmos. Como é que para nós podemos melhor designar aquilo que nós estamos à procura? Eu não sei se a palavra é luta. Bom, as referências que nós temos, todas as mulheres que nos antecederam, as nossas avós, as nossas bisavós, as nossas mães,
as mulheres que estiveram na vanguarda da luta de libertação, e mesmo antes, porque tivemos muitas lutas antes da luta de libertação, aquelas mulheres são referência que algumas nem conhecemos porque foram apagadas da história, né? Mas a referência que eu gostaria de trazer aqui é a construção do próprio Estado moçambicano, com este olhar de laicidade do Estado. Porque trouxe esperança, trouxe reconhecimento desta igualdade, reconhecimento de que nós queríamos como país, sem nenhuma cultura, sem nenhuma tradição, estar acima dos direitos humanos das pessoas. Mas também tivemos a referência das mulheres que dia 8 de março deixaram tudo, foram se entregar para reconstruir esse país, homens e mulheres, mas tivemos mulheres também que deixaram tudo, deixaram família, essa ideia de que a mulher tem que nascer, crescer, casar, reproduzir. Então, numa primeira fase, elas deixaram tudo isso para dizer que não, a melhor contribuição que eu posso dar ao meu país é estar na vanguarda de reconstrução do mesmo, porque eu sou parte integrante desta sociedade, desse país. E depois tivemos, recordo que nos primeiros momentos, as jovens e as raparigas que estiveram, por exemplo, nessas organizações sociais, porque em algum momento essas organizações sociais no passado construíram. Falo da Continuadores, nós fizemos parte da Continuadores, teve a OJM na época, antes de ter era braço, porque não tinha outra organização nacional da juventude. A organização era mesmo a nível, aglutinava, e nós nos sentíamos parte integrante e almejávamos estar naqueles espaços, e isso era construção, porque não conseguíamos ver as desigualdades entre pessoas, independente da sua classe social, da proveniência. Por exemplo, quando saíamos para um evento, ninguém conseguia ver a diferença. E depois ganhamos e nessa trajetória toda, tivemos mulheres que estiveram em frente, as acadêmicas, as primeiras que fizeram essa reflexão toda sobre a educação e foram contribuindo também para a educação, a questão da participação política das mulheres, e eu tive contato com algumas já em 2011. Falo quando nos juntamos ao Fórum Mulher. Lá foi onde eu conheci muitas mulheres e aprendi muito com elas. Primeiro sobre esta questão da humanidade, mas também essa questão de direitos humanos, de igualdade de gênero, gênero até neste conceito de ser relações de poder socialmente construídas. Algo que nós não falamos é mais gênero masculino e feminino, mas como é que são as relações entre essas duas pessoas? Um tem poder e um não tem. E nesse espaço, muitas referências, eu tive a oportunidade de tê-las junto de mim. Eu sou periférica, nunca tinha estado num espaço, por exemplo, numa sala do Fórum Mulher, onde tinha lá acadêmicas, tinha mulheres teóricas a todos os níveis, mas também líderes das organizações da sociedade civil que militavam. Desculpa, Sandra, mas eu uso muito esta palavra. Militavam em prol dos direitos humanos das mulheres e em particular das raparigas. Eu nem sabia o que eu estava a fazer, por exemplo, era nesse conceito mesmo de ser ativista dos direitos humanos. Eu fazia porque eu achava que as crianças do meu bairro, os jovens, adolescentes do meu bairro deviam ter acesso a serviços públicos e à educação, porque a educação básica era gratuita, mas em contrapartida tínhamos metade da população da minha comunidade fora desse sistema nacional de educação. E o argumento é porque eram pobres, porque eram filhos de pessoas que viviam
com diversas doenças crônicas e eram órfãos. Olha, mas nós tínhamos órfãos nas nossas casas, não éramos pessoas abastardas, mas as nossas crianças acediam a serviços básicos. Então era sobre isso, garantir com que os serviços básicos das crianças e adolescentes vulneráveis fossem respeitados. No entanto, no Fórum Mulher tive essa oportunidade de conhecer a Isabel Casimiro, na época presidente do Fórum Mulher, e a Terezinha da Silva e tantas outras, Ximena, que me abriram este olhar, esta reflexão, esta análise na perspectiva mais de direitos humanos e até de reconhecimento. Mas são essas referências que estás num espaço, esse espaço não te oprime. Esse espaço te estende a mão de uma forma tranquila, de reconhecimento. E não foi a Isabel, mas ao mesmo tempo também teve referências às mulheres jovens que no seu cotidiano estão nas mesas, estão nas ruas, estão em podcasts, em televisões, falando o que nós não conseguíamos falar na época. Então, para mim são essas referências, são referências cotidianas que vão me construindo, vão me permitindo fazendo essa reflexão sobre contextos, sobre ideologias, sobre como estarmos num espaço, mas sem olhar para as diferenças. As diferenças existem sim, mas não deixamos de ser sujeitas e sujeitos de direito naquele espaço. E sempre trabalhar também com os homens. Mas trabalhando com os homens, nós também na comunidade ouvimos muito que tudo é agora para as mulheres. Não podemos deixar de trazer essa reparação histórica que foi negada desde as primeiras lutas. Porque quem esteve na luta de verdade foram as mulheres. Mas a história dela foi apagada por causa desse sistema patriarcal, por causa desse sistema capitalista. Não digo que os homens não estiveram na vanguarda, mas as mulheres estiveram lá. Mas no momento de se trazer o reconhecimento, a maior parte delas ficaram, 1, 2, 3. Conhecemos muito a história da Josina Machel, mas há muitas histórias por detrás, muitas mulheres que nós não conhecemos as histórias delas. E elas fizeram acontecer nesse país e continuam fazendo acontecer nesse país. Quando eu dizia que há mulheres que estão na rua, estão a alimentar esse país, estão a carregar esse país, mas ninguém reconhece o poder, o trabalho, a entrega que elas têm. Então, estando com os homens nessas nossas reflexões, ao mesmo tempo nesse reconhecimento, eles têm que perceber que se hoje estamos nessa perspectiva, nessa ideologia, estamos a trazer uma reparação histórica. Não estamos a dizer que eles não existem, eles não têm direito. Mas é uma reparação histórica que foi negada por muitos anos. E que os homens têm que perceber que eles foram sujeitos privilegiados e continuam sendo privilegiados porque eles estão no topo da pirâmide. Então, quando estão ali com as mulheres, com as meninas, é para perceberem que devem respeitar, devem ter consentimento, porque se tivéssemos a questão do respeito pela pessoa humana, pelo consentimento, pela igualdade, nós estaríamos a viver este ciclo de violência que é histórica e estrutural todos os dias que as mulheres passam. Então, nós estamos a dizer que não trabalhamos com os homens, trabalhamos sim com os homens para primeiro ter essa consciência de privilégio, trabalharem o seu interior e depois, junto, lado a lado com as mulheres, construírem uma sociedade que realmente vai ser uma sociedade igualitária, uma sociedade próspera tanto para os homens, tanto para as mulheres. Não sei, Whitney, se tu gostavas de acrescentar algum ponto a esta questão. Gostava. Enquanto eu refletia profundamente no que foi dito antes de mim, ocorre-me dizer 2 coisas. A primeira é que não se pode negar que a violência é parte quase que integral da nossa história. E a segunda é que a nossa democracia é extremamente frágil em todas as suas formas, em todos os campos em que ela é exercida, desde as eleições, à formulação de políticas públicas, ao dia a dia da população. Ela tem imensas fragilidades marcadas também por esta violência, mas é um país em construção.
50 anos, mas ainda em construção. E como movimentos que são parte desta construção, de fato, corremos vários riscos, incluindo o de reproduzir a violência que não gostamos de ver. E eu concordo, sim, com a professora Sandra quando traz a questão da linguagem, porque de fato a linguagem está-se a transformar com o movimento. Dói, é extremamente difícil, até para nós, até para mim, aceitar e conviver com um movimento que de fato se move num ritmo que é fora do meu controle, porque também há esta necessidade de controle, há esta necessidade de controle, até como proteção entre nós mesmas, mulheres, ativistas, feministas, etc. Há muito controle com este vestido de proteção, vestido de reparação histórica e de muitas outras coisas que até têm uma razão de ser, mas porque temos o compromisso e a responsabilidade de levar a luta adiante, nós sequer temos tempo para cuidar de nós, quanto mais para refletir sobre como nos apropriamos de conceitos, que conceitos fazem sentido para a nossa realidade ou não. E acompanhamos isto um pouco por todo o mundo. Será que faz sentido continuar como mulher ativista ou como mulher moçambicana, com todos os meus marcadores sociais, dizer que eu sou feminista? O que é que significa e quais são as consequências de eu ocupar um espaço público como feminista? E muitas jovens hoje se colocam essa questão. Muitas jovens não, muitas de nós hoje colocam essa questão. Será que faz sentido continuar a usar termos como militância, militante, luta, como empoderamento, ser a voz dos que não têm voz? Porque é que eu tenho de ser a voz dos que não têm voz? O que é que significa eu me colocar neste lugar? Então, são muitas questões que de fato merecem o nosso tempo e a nossa reflexão. Mas se eu tiver que escolher um marco, claro, concordo com 90 e a lei das associações de 91 como um marco fundamental para a democracia e para os direitos das mulheres, porque daí vieram muitas leis que, pronto, sem as quais eu mesma não seria quem sou, porque não teria uma série de acessos, direitos e até privilégios, né? Mas eu escolho como marco mais ou menos 2009, 10, vamos dizer 2010, quando mulheres jovens começam a ficar cansadas de ser lideradas por mulheres adultas, de ser mandadas para as reuniões. Quando queremos organizar nossas próprias reuniões, quando queremos registar nossas próprias organizações, quando queremos até no linguajar mais informal, literalmente mandar passear as organizações e começar a usar redes sociais, começar a fazer manifestações ou ocupar o espaço público através da arte, da música e inclusive sofrer as marcas da rebeldia, as consequências da rebeldia que significa. Significa, por exemplo, eu tenho companheiras que sofreram algum tipo de retaliação dentro do movimento, por exemplo, porque foram a outros eventos sem terem sido indigitadas pelas mais velhas, por exemplo. É cuidado, é proteção, porque de fato é violento? É. Mas era necessário? Era o que queríamos? Definitivamente não. Então, pensar, aceitar que o movimento ou os movimentos assumem dinâmicas que transcendem a nossa capacidade de acompanhar é parte do processo e é uma parte que nos deixa vulneráveis. Hoje, ao falar, quer dizer, com esta polarização da direita moderna e a esquerda e
a venda do sonho hoje, não da mulher empresária, mas da esposa troféu e todas estas coisas. É muito complicado para quem se coloca neste lugar intelectual de muita produção, de mais de 25 anos de produção científica feminista, deixa aceitar que se derrube o conceito de ideologia de gênero, por exemplo, porque olha, entendo que é preciso avançar daqui para frente, entendo que o movimento quer se mover, quer ganhar outros formatos, mas corremos o risco de perder o mínimo de estrutura, de base. Então, são dilemas, são dilemas bastante controversos, mas nesta história, na história do movimento, eu escolho sublinhar justamente a participação das mulheres jovens. Aliás, quando eu fundei a Manas foi depois de ter participado de várias organizações e de ter sentido que podia dar um contributo diferente, um pouco distante deste olhar mais velho e mais formal e topo base, mas para um conceito diferente, onde nós, cofundadoras da Manas, pensamos nossas ideias, nossos projetos, nossas formas de ser e estar, e contamos com participação de outras mulheres, de outras gerações que nos ajudam a avançar fora daqueles modelos mais tradicionais. Houve várias conferências, vários momentos que, como movimento, ocupamos o espaço público e foram momentos muito marcantes para nós. As batucadas feministas da Acha. Eu cresci no distrito de Camachaquén, eu vivi no Machaquén e fiz parte da Acha, e as batucadas merecem ser mais registadas e amplamente divulgadas como parte desta história, como parte da história deste movimento em Moçambique. O que a Enya Lipanga, e já estou a falar das minhas referências, o que a Enya Lipanga faz com a poesia, o que a Asa Matusse faz com a música e muitas outras, tem esta inclinação, olha, naturalmente para a arte, e admiro muito o trabalho delas. O que a Isabel Casimiro fez comigo na ciência política na UEM, a Marina Pachinuapa, a Diolinda Gizimane, que são mulheres que, puxa, eu as vejo numa situação bastante delicada, numa saia muito mais justa e sufocante do que a farda que elas vestiram na altura da independência, porque elas carregam o Partido Frelimo nas costas, carregam a construção nas costas e do Estado nas costas, e há muitas coisas que eu sinto que elas podiam dizer e não dizem, há muitos posicionamentos que elas podiam ter e não têm, justamente por causa deste coletivo, desta construção da unidade nacional, deste esforço de construir uma unidade que não tem espaço para diversidade, porque a melhor forma de construir este uno indivisível é justamente anular as diferenças ou ignorar as diferenças. E muitas vezes, como movimento, também queremos fazer isso. A grande crítica que nos fazem é: mas as mulheres não são unidas, os movimentos não são unidos. E justamente para sermos unidas, temos de correr o risco de anular as diversidades de pensamento, temos de evidenciar a discordância entre as que se dizem feministas e as que não, entre as que defendem A, B e não C ou D, e aceitar talvez que trabalhar em diversos grupos
não é necessariamente falta de união. Que unidade nacional nós queremos hoje? Será que esse discurso funciona mesmo como movimentos? O que é que nos querem dizer quando dizem que os movimentos de mulheres não são unidos? Sabias que ser feminista é acreditar que mulheres e homens devem viver com igualdade, dignidade e liberdade e agir para que isso aconteça? Hoje, o movimento feminista é também jovem, digital e criativo. Usa redes sociais, mobiliza comunidades e transforma a indignação em ação coletiva. Vocês já começaram a refletir um pouco em torno de algumas conquistas e desafios? Poderiam destacar aqueles que são os avanços que vos parecem especialmente marcantes na luta das mulheres ao longo destes 50 anos e poderiam também partilhar aqueles desafios urgentes que ainda persistem? Para mim, a maior conquista é o direito à ousadia. Acho que o direito de ousar fazer coisas novas, ousar questionar, é o nosso maior avanço. Claro, há leis, tal como disse, que, pronto, tem o papel que tem e talvez as minhas companheiras falem melhor sobre isso, mas para mim há que sublinhar esta ousadia de ocupar o espaço público, de questionar, de fazer coisas novas como o nosso maior ganho, como aquilo que nós não devemos perder de vista. E desafio, para mim o principal é justamente o que mina este direito, que tem que ver com o que eu estava a dizer anteriormente, que é este esforço para construir uma unidade, uma união, acabar por ignorar certas especificidades de contexto, de vozes, e assim por diante. E o desafio de registarmos os nossos desafios e aceitarmos os nossos desafios, aceitarmos que é normal questionar, que eu não sou contra o governo do meu país quando eu tenho questões sobre transparência, sobre gestão de fundos públicos, tal como não sou contra os movimentos que me antecedem quando coloco questões ou quando não me identifico necessariamente com determinadas práticas destes movimentos, ainda que pareça que as questões deitam abaixo o esforço. É este exercício de ouvir, eu acredito que Moçambique precisa de escuta ativa. As lideranças a todos os níveis precisam de ouvir e aceitar questionamentos, não como afronta, mas como contribuição mesmo, como uma contribuição cívica válida. É verdade que nem sempre há tempo, temos problemas urgentes para resolver, mas vale a pena. E por último, autocuidado. Eu, do pouco que vejo e vivo, é muito fácil nos perdermos como movimentos, perdermos de vista a nossa essência de bem-estar individual e coletivo como mulheres. Então, deixo o desafio de cuidarmos mais umas das outras, individual e coletivamente. A saúde sempre foi uma pauta muito importante dos movimentos feministas, mas para além da saúde sexual e reprodutiva, no sentido de aceder a planeamento familiar, saúde mental é importante, bem-estar físico é importante. E para os ouvintes assim mais distantes deste ambiente ou deste contexto, eu diria: aceitem questões e ouçam com intencionalidade. E igualmente vamos cuidar mais uns dos outros. Eu acho que no final do dia é justamente este cuidado que nos está a faltar, porque se homens, mulheres, crianças e idosos cuidassem um pouco mais uns dos outros, com empatia, com respeito, com escutativa,
precisaríamos de muito menos financiamento para gerir consequências de violência. E se quem se propõe como instituição a liderar entendesse que este também é um lugar de cuidado, teríamos perdido muito menos gente em nome da democracia. Bom, ousar. Sim, eu teria como marco também a participação política das mulheres, olhando para as mulheres que estiveram na primeira legislatura. A Lina Magaia, a Isabel Casimir, são vozes ou pessoas que quando apareciam em algum debate no parlamento, nos inspirava ou me inspirava a ser uma que nem ela. Já gostava muito da Lina Magaia, de tudo que ela representava como trabalho, como alternativas de vida, como posicionamento. Também a conferência de Beijing, não tive acesso, não participei, mas as mulheres que participaram lá, elas falam com muita vivacidade e ganho desta conferência, e depois essa conferência nos trouxe a Lei 29/2009. Na época ainda não tinha consciência sobre isso, mas esta lei trouxe com tantos desafios que hoje, por exemplo, há companheiras que dizem, mesmo naquela época, não devíamos ter pensado numa lei da violência doméstica, mas uma lei uma lei sobre violência contra mulheres, porque aí iria se trabalhar para reduzir ou eliminar o que nós estamos a assistir hoje. No entanto, esta lei, mesmo com esses questionamentos ou com pedidos de revisão, naquela época trouxe ganho para as mulheres, porque para além da lei ter sido aprovada, também trouxe organismos, os gabinetes de atendimento à mulher e criança, a celeridade nos processos, o reconhecimento da própria violência doméstica como crime público, são ganhos que foram trazidos por mulheres e homens, mas que se posicionavam contra esta barbárie que as mulheres no dia a dia passavam, mas que se normalizava, porque acreditava-se que no espaço doméstico não há violência entre cônjuge ou marido e mulher. Mas quando saiu para fora e se dialogou e se percebeu também a nível do mundo, olhando para a conferência, Moçambique também começou a fazer esses avanços para transformar esta realidade, nos primeiros anos. Mas também temos alguns desafios, porque ao longo do tempo esta lei, por causa deste conceito de gênero, que muitas vezes interpretamos de uma forma olhando para masculino e feminino, olhou-se que gênero, homens e mulheres sofrem violência e de uma forma igualitária, apesar da realidade mostrar o contrário. E nisso os gabinetes foram transformados, gabinetes que eram para atender as mulheres em situação de violência e as crianças, acabaram sendo gabinetes da família menor. E quem acede a maior parte destes gabinetes são os homens. E a violência que eles trazem naquele espaço é que a mulher não respeita, a mulher não fez A, B, C, D. No entanto, a mulher, quando vai para aquele espaço, é aquela que está desfigurada, foi abusada, mas muitas das vezes ela não acede a esse serviço porque acaba se olhando para, mais uma vez, essa questão de família como sendo algo que não pode ser desestruturado. E eu trazer para o espaço público, para os gabinetes, é para desestruturar. Então vão resolver em família. Vai fazer aquilo que a sua família, o seu marido quer, para que vocês vivam em harmonia. Então, este para nós é um desafio, porque veio anular todo o esforço que as mulheres tiveram, tanto a nível da conferência, depois aqui no país, para trabalhar, para ter essa lei, e depois ter os organismos para garantir com que essa lei realmente fosse beneficiar das mulheres, mas ao longo dos anos isso nós fomos perdendo. Mas também
tivemos mais referências de 3 mulheres, por exemplo, quando a tentativa de aprovação no Código Penal de união prematura, ou, por exemplo, garantir com que os abusadores, se realmente aceitassem reunir-se maritalmente com a menor abusada, deixava de ser crime. E vimos realmente um movimento. Eu recordo que nós marchamos. Ali não tinha nenhuma organização contrária. Todas nós éramos um movimento acadêmico, as organizações da comunidade, organizações de classe A, B. Eu descobri que tinha organizações de classe A, B, C, D nesses movimentos todos. Mas ao mesmo tempo, quando chegou este momento, dizer que todo mundo não vai aceitar com que a criança seja envolvida numa relação marital com o seu abusador, todo mundo saiu. Para nós foi um ganho marchar. E essas aberturas das marchas, eu recordo que a primeira marcha foi em 2011 e ao longo do tempo nós fomos participando de várias marchas. Então este foi ganho. Mas também este diálogo internacional. Eu recordo que Fórum Mulher realizou muitas conferências internacionais, trazendo as companheiras da África e depois as companheiras do Brasil, onde até fazia-se reflexões sobre as teorias, como é que, por exemplo, as acadêmicas pensam sobre determinado tema, como é que as feministas comunitárias, aquelas que vêm da roça, aquelas que vêm dos espaços atingidos pelas águas, e não era tão diferente daquilo que nós estávamos a viver. Apenas a diferença é que dos continentes, nós estamos no continente africano, no sul global, mas era quase os mesmos desafios. Acredito que até hoje são os mesmos desafios que essas comunidades, olhando para os espaços geográficos, enfrentam. Então, este diálogo entre gerações, diria isso, entre gerações, que juntou todas as diversidades moçambicanas, mulheres rurais, mulheres da academia, mulheres das periferias e também mulheres de fora, para dialogar e perceber que alternativa, onde é que nós estávamos primeiro em relação ao direito humano, mas o que alternativas também propunha, e trouxe também muitos ganhos para nós como ativistas. Fomos aprendendo e percebemos que não éramos uma ilha. E que este diálogo entre gerações, esse diálogo que hoje voltou com muita força, é um dos desafios também, etarismo, por exemplo, as pessoas mais adultas já não têm muito domínio das coisas, as coisas. Nós sempre vamos nos complementar. Aqui nós aprendemos, cada dia que passa nós aprendemos algo e vamos construindo algo de novo. Então é uma complementaridade e que são os movimentos que nos permitem fazer essas reflexões, mas partindo do cotidiano. O que as minhas necessidades, as minhas práticas são diferentes das necessidades, das práticas das outras mulheres. Temos a ouvir a Sandra e a Teresa. Talvez em notas breves eu diria que para mim os principais desafios, e como antropóloga olhando para o contexto, avanços e desafios, se conseguires trazer. Tá bom, começo talvez pelos desafios, depois pelos avanços. Tá bom, começo pelos avanços. O primeiro que eu ia dizer, a existência de vozes críticas e nas diferentes plataformas, na mídia normal, nas redes sociais, na sala de aulas. Isto é inspirador, dá-nos a sensação de que é possível. Estamos a construir um país, porque estamos-nos a perguntar o que queremos ser, como estamos a discordar daquilo que está a ser deliberado como lei. É isto que nos faz crescer. Então eu penso que podermos permitir que essas vozes existam, apesar de todos os desafios que nós vemos, que pessoas são assassinadas e porque são vozes críticas, mas ainda assim sinto que elas continuam a existir e isto é positivo. Eu vou ser muito breve e talvez pegando na questão que foi colocada pela Whitney, que uma das nossas conquistas é o direito de ousar. Realmente é uma conquista, mas esse direito de ousar nasceu de uma outra conquista, que foi uma série de políticas públicas e legislação que nos deram a possibilidade de nós podermos ousar. É verdade que
entre a teoria e as práticas vai, na maior parte das vezes, uma grande distância e não se respeita o que está escrito na legislação quando vamos às práticas. Mas se não houvesse essa possibilidade de nós termos o direito de recorrer àquilo que nos protege, mesmo com que sejamos violentados, então o direito de ousar não seria o direito de ousar. Por isso eu achei muito interessante essa questão como sendo uma conquista muito importante, que vem de muito de trás. Se nós formos buscar, por exemplo, uma Bertina Lopes no período colonial, já que estamos a falar de artes plásticas, foi uma mulher avançada para o seu tempo, quando participou na luta clandestina para a libertação deste país. Ou se formos ler os poemas de Noémia de Sousa, e estou a ir muito para trás, não é? Também vamos ver que essas pessoas também ousaram com muito mais dificuldades do que nós. Portanto, acho que é perfeito como um dos avanços o direito de ousar. E outra questão que foi aqui colocada e que eu acho que é muito importante é nós podermos questionar e questionar sempre. Como dizia Aquino de Bragança, as perguntas são mais importantes do que as respostas, porque nos ajudam a pensar. Eu acho que as mulheres jovens de hoje, mais do que das outras gerações, por causa do contexto em que vivem, o que mais fazem é questionar sobre pontos concretos, sobre questões fundamentais. Isso é uma conquista que foi ganha ao longo dos anos. Obrigada. O que é que precisamos fazer de forma diferente em termos de estratégias, de articulação e de força coletiva para transformar aquilo que são os desafios atuais que vocês também trouxeram aqui? Eu acho que há necessidade de pressionar muito mais o governo para esta agenda. Mas o governo precisa de sentir que não pode descartar este assunto, não pode estar a trocar questões da legislação que já protegiam aspectos de inequidade muito claramente identificados, mas a questão dos gabinetes, por exemplo, não faz sentido nenhum, porque estamos à volta. Se tu colocamos como gabinete de família, o que é que nós estamos a dizer? Culturalmente, a nossa concepção, assuntos de família que se resolvam na família. E então nós estamos a resolver, querem mudar, tá bom, gabinete de atendimento a questões de violência doméstica. É violência, então vamos responder à violência. Mas o que nós temos que fazer é preciso que o governo se sinta pressionado a não desvalorizar este assunto. E depois também a questão de investimento, que a Whitney dizia. O nosso país tem recursos. Como é que nós estamos a gerir os nossos recursos? Então, acho que já existem algumas plataformas, mas se também o movimento entrasse mais também nas questões econômicas, de como o governo gera. Não, eu sinto que o movimento responde diretamente à população, mas existe um Estado que tem que garantir que essa população viva respondendo aos direitos básicos de cidadania. Então, nós também podemos pressionar o governo para maior alocação de recursos. Por que há uma alocação tão grande de recursos para o setor de defesa em comparação com os setores sociais? Que os setores sociais correspondem àquilo que são a maioria da população. Então, estas questões eu acho que não devem ficar aos fóruns específicos, sei lá, algumas organizações da sociedade civil, como o CIP, ou então em conglomerados. Acho que também, como em conglomerados, mas também individualmente, é preciso que pressionemos mais ao governo para responder a estas questões. Esta é a minha leitura. Bom, eu acho que como alternativas seria interessante continuarmos a formar mulheres a se reconhecerem como sujeitas e também trabalharmos muito nessa componente das normas sociais, porque são essas normas que somos socializados e depois transcendem para os nossos locais de trabalho, espaço público. Se eu sou professor ou professora, vou agir como fui educada. Se eu sou juíza, idem, juiz, idem. E estamos num contexto, eu não sei se as companheiras conseguem ver, mas sempre que ligamos televisão, a maior parte dos rostos que aparecem são masculinos. Não sei se é uma percepção só minha.
em todos os eventos, e mesmo sobre o diálogo político, vimos muito bem como é que está a divisão das pessoas que vão lá participar. Então, sem nos apercebermos, como Moçambique, estamos a entrar para um modelo andocrático, e temos mais homens, estamos a lutar pela igualdade, num modelo andocêntrico, porque se são homens que falam, mesmo a nível da sociedade civil, não estou a falar só do governo ou das instituições do Estado, mesmo a nível das organizações da sociedade civil, quando são eventos, conferências e tudo mais, vamos ver os painéis, contamos o número de mulheres que estão lá para falar, mesmo quando os assuntos têm a ver com cidadania, com participação política de todos, em particular nos eventos que têm a ver com mulheres. Mesmo quando estamos a discutir a questão da economia, estamos a discutir a questão dos megaprojetos, de como é que tudo isso vai contribuir para o desenvolvimento ou não desenvolvimento das comunidades. A maior parte que estão nas comunidades são mulheres. Então, acho que seria interessante repensarmos qual é o modelo e fazer, porque hoje estamos num contexto em que não é só Moçambique, porque Moçambique não é uma ilha. O contexto que nós estamos global hoje influencia a nível do nosso contexto sobre todas essas ideologias, então é importante até aprender, apesar de que não temos que olhar para aquilo que é nosso, mas aprender como é que os outros movimentos, os outros países estão a posicionar em relação a este avanço do extremismo religioso, da questão do capitalismo selvagem, a questão da violência, a questão da militarização, porque são esses elementos todos que depois nos colocam nessa situação de 50 anos depois questionarmos se realmente somos ou não independentes. Não, é basicamente isso. O meu sonho é que cada uma possa ser o que quiser de forma livre e segura. Eu quero inovar, quero liderar processos, quero mobilizar ação coletiva. Eu espero poder fazer isso com liberdade e segurança, mas conheço muitas que querem ter terra e trabalhar nela, que querem ser desportistas, querem ousar noutras esferas. Então o meu sonho é justamente que possamos ter estas oportunidades de ousar, de sonhar e de fazer o que nos cabe fazer como propósito, de forma livre e de forma segura. Não estava mesmo na lista de perguntas. Mas eu acho que é sobre quem é que deve fazer estas coisas todas que vocês estão a dizer, porque de facto é um sonho, e eu acho que o meu sonho é mais um forçar a quem de direito que faça, que garanta, mas imagino que para isso nós precisamos de uma mudança de mentalidade radical. Então o meu sonho é que essa mudança de mentalidade se concretize, porque nós queremos e precisamos de um Moçambique melhor. E acho que o nosso sonho, Tassiana, como Mukadzi, é que estas vozes e outras que vierem depois sejam ouvidas de maneira ampla. Nós sabemos que este formato ele é um pouco específico a certos estratos sociais e entre campo e cidade, mas nós queremos muito que seja ampliado cada vez mais e que possa ser um acervo que fique para as futuras gerações. Acompanhe agora esta história de vida revolucionária. Olá, eu chamo-me Siana José Insa Daoud, mas a maior parte das pessoas conhece-me apenas como Siana Daoud ou Siana Insa. Nasci em 1983, em Montepuez, numa aldeia chamada Nakate. É por isso que eu sempre digo que eu sou uma mulher rural, não sou urbana. Cresci e estudei em Nampula. Minha primeira experiência profissional foi na ilha de Moçambique, primeiro como professora do ensino secundário, professora da 8ª, 9ª e 11ª. Depois como técnica na área do turismo cultural do Gabinete de Conservação da ilha de Moçambique.
Depois de algum tempo saí da ilha e estive em Nampula como responsável da área de investigação do Museu Nacional de Etnologia. E de lá, quando estava a preparar-me para uma outra atividade, fui convidada para assumir um cargo inesperado, que era assessora para a área de desenvolvimento da Universidade Lúrio. E para mim aquilo foi uma das maiores experiências que eu tive, e começou ali a minha paixão pela área da academia na Universidade Lúrio. Neste momento eu sou estudante de doutoramento, estou a fazer geografia entre o UPE e a Universidade de Coimbra. Sou mãe de 4 filhos e eles são as minhas 4 vidas. E o motivo de eu viver até hoje, o meu combustível. Cresci num ambiente onde as mulheres eram e são ao mesmo tempo pilares e sobreviventes. Cresci cercada de referências femininas, fortes, mulheres que, mesmo sem títulos ou cargos, exerciam liderança silenciosa nas famílias e nas nossas comunidades. Estou a falar da minha avó, foi com ela que eu aprendi a conduzir um trator. Estou a falar da minha mãe, que mostrou desde criança que, por mais que não tenhamos nada, apesar de sermos pessoas rurais, o céu é o limite. Essa é minha mãe. E estou a falar da minha tia, que eu carinhosamente chamo de Auntie, porque ela é meu espelho sobre a referência e a importância da educação. A minha mãe e a minha tia são muito ligadas, mas a minha mãe terminou, quando completou a 6ª classe, ela deixou de estudar. Ligou-se às questões do comércio e foi sendo comerciante até hoje. E a minha tia foi a que optou pelo estudo. Foi a primeira mulher na região norte a saber manusear um computador na altura. Ela trabalhava no BPD. E desde cedo, com estas referências, eu aprendi que a liderança não é sobre mandar, mas sim sobre servir. Essa lição tornou-se mais clara quando, depois de alguns anos ter estado a trabalhar em academia, ter estado a trabalhar com as comunidades, em 2017 eu fui convidada a fazer parte de um grupo de bolseiros para ir aos Estados Unidos. E estive lá por 2 meses a aprender sobre liderança cívica. E estive lá a representar Moçambique, éramos 12 naquele ano. E aquela experiência abriu-me horizontes, mas também reforçou o que eu já sabia, que a transformação começa no local onde nós estamos, com as pessoas que nos rodeiam. E aprendi também, me apercebi que o momento presente é, sem sombra de dúvidas, o futuro que nós pretendemos. E de Nampula, em 2015, escolhi, a convite do então reitor da Politécnica, eu escolhi ir a Quilimane. Assumi o papel de diretora da Politécnica lá. E tendo estado... estive em Quilimane e também um dos motivos que me levou a ir a Quilimane foi o fato dos pais dos meus filhos, a família dele estar toda na Zambésia, e nós em Nampula não estávamos perto da família, estávamos mais sós, e então foi mais nesse âmbito, para tentar ver esta combinação entre a parte profissional e familiar. Foi mesmo interessante. Como diretora da Politécnica, vivenciei vários cenários, várias situações, e foi aí, eu acredito que foi mais nesta experiência que iniciou o meu envolvimento com a questão dos direitos das mulheres. Não foi uma escolha isolada, foi uma necessidade que se impôs ao longo neste percurso profissional e pessoal. Vivenciei e testemunhei injustiças que não podiam e não podem ser normalizadas. Uma estatística que não sai da minha mente é que em Moçambique mais de 1/3 das mulheres já experimentaram algum tipo de violência. E eu via isso lá em Quilimane, mas eu via com os meus alunos, via na sociedade e questionava-me. E depois questionava-me porque que eu me questionava. E se a sociedade era normal ser assim. E me apercebi que esta questão da violência não é apenas uma questão de números.
São vidas interrompidas, sonhos adiados, famílias feridas. Percebi que não bastava sentir indignação apenas, era preciso agir. Eu vou contar uma história real que aconteceu. Eram 2 meninas que foram retiradas da escola quando estavam na 5ª classe. E elas aproximaram-se. Eu era diretora de uma faculdade, não do nível primário, mas elas vieram ter comigo e pediram para que eu fosse falar com os pais, porque os pais tinham retirado elas da escola, porque já sabiam ler e escrever, tinham apenas que aprender a serem boas donas de casa, ou seja, empregadas domésticas, e aprenderem a ser boas na religião. E era isso, e elas vieram mesmo pedir-me, eu tive que ir à casa delas, e o pai delas, que já é falecido, diz assim para mim: ok, eu aceito, porque vieste ter connosco e nós confiamos em ti, eu confio em ti, mas as minhas filhas só vão estudar na tua escola. Eu disse: como é que eu vou explicar ao senhor? E como é que eu ia explicar ao senhor que eu estava no ensino superior? Mas mesmo assim eu disse: tudo bem, eu vou cuidar delas. E tivemos que encontrar formas com o setor da educação, no sentido de elas fazerem exames de estado do 5º ano. Na 5ª parece que elas já tinham terminado, então tinham que fazer uma da 7ª. E tendo da 7ª concluído, poderiam entrar para a Escola Secundária Lourenço do Rosário, que é o subsistema do ensino secundário que faz parte da rede da Politécnica. Então aí elas estariam ao meu cuidado. E nós conseguimos. E elas conseguiram terminar o 12º. Agora, não sei se continuaram ou não, mas a minha missão foi cumprida. Então foi naquele momento que me apercebi que lutar pela igualdade é também lutar por cada história individual, e que a educação contínua é uma chave mestra, liberta-nos. E chegar a uma posição de liderança como mulher trouxe-me também desafios. Enfrentei preconceitos, resistências e por vezes subestimação. E não são ações ou atitudes ou vivências do passado longínquo. E acredito que ainda há quem olha com desdém. Ser mulher não é fácil nesta sociedade. Mas sempre agarrei-me na convicção de que o lugar que ocupo hoje não é apenas meu. Ele pertence a mim, aos meus filhos e a todas as mulheres que sonham, lutam e persistem. Quando eu tomei posse, recordo-me ter colocado nas minhas redes sociais em que eu disse assim: hoje eu assumo uma nova missão de servir mais as mulheres como diretora nacional do gênero. E depois escrevi: vamos trabalhar. Porque este cargo que me foi atribuído, ou a nomeação que eu tive, não é só minha. É de várias outras mulheres, de várias outras jovens que pertencem à nossa sociedade. Das minhas filhas, dos meus filhos e de filhos de muitas outras mulheres. Moçambique viveu 5 décadas de independência e com elas vieram mudanças significativas, principalmente para as mulheres. Nós não podemos dizer que não houveram mudanças, mas vieram muitas mudanças. Eu recordo-me, há pouco tempo estava fora do país e falava sobre os cais fora do país que nós temos, do país da África. E disse: o que é isso de CAI? Então explicavam um sítio que vão as vítimas que sofreram violência e nós assistimos. Nós não temos aqui. E depois falava também sobre o nosso posicionamento, a forma como as intervenções e da forma que eu falava dava a parecer que naquele país não estavam naquele nível. E eles precisavam um pouquinho mais de trabalho em relação a nós. Então isso deixou um bocadinho feliz, mais feliz ainda e orgulhosa. E comentei até com algumas pessoas a respeito. Então, para Moçambique, na minha perspectiva, uma das evoluções que nós tiveram foi a questão da aplicabilidade e criação das leis e políticas públicas de proteção e promoção dos direitos das mulheres. Hoje temos uma base legal que reconhece a igualdade de gênero e criminaliza as práticas nocivas. É real.
Precisamos de revisão? Sim, precisamos. Precisamos de mais trabalho de consciencialização, advocacia, no sentido das mudanças de mentalidade? Sim, precisamos. Mas nós já temos a lei, já temos uma base legal e isso é muito bom. A segunda evolução é a crescente ocupação de mulheres em espaços de decisão, seja na política, na economia ou na sociedade civil. Isso inspira novas gerações e cria referências concretas. E as nossas referências de mulheres nestes cargos não são só números. Em geografia nós dissemos que não é só paisagem, é real. Em alguns países é só paisagem, mas no nosso país estas mulheres que ocupam estes cargos são reais. São mulheres que tomam decisões e mulheres que têm voz ativa na sociedade. Ainda persiste este grande desafio de mudarmos mentalidades. A igualdade de gênero não se concretiza apenas com as leis, estamos cientes, mas com transformação cultural profunda. Ainda enfrentamos práticas, tradições e atitudes que perpetuam a desigualdade e violência, seja ela física, mental, emocional, mas ainda temos muito caminho pela frente. O meu sonho revolucionário para o futuro das mulheres e das meninas moçambicanas é simples: que nenhuma menina seja limitada pelo gênero que lhe foi atribuído ao nascer. Quero que cresçam com acesso à educação de qualidade, livres de violência e com oportunidades para liderar, inovar e transformar. Quero que olhem para os lugares de poder e vejam rostos diversos, que reflitam toda a riqueza e pluralidade do nosso país, e que um dia, a igualdade de gênero não seja um objetivo distante, mas uma realidade vivida. E nesta missão de mulher, mãe e profissional, eu sigo nesta vertente, nesta linha, porque, na minha perspectiva, cada passo que damos hoje é uma estrada aberta para quem vem depois. No ano passado, em Portugal, alguém me perguntou por que eu continuo, mesmo sendo tão desafiador. A única resposta que eu tenho é que são os meus filhos, tenho que abrir a estrada para eles. São jovens hoje e amanhã adultos. Então, que eu não consegui aprender com alguém, a vida me ensinou, mas eu vou deixar pelo menos alguma estrada aberta para os outros desafios virem, não serem os mesmos, né? Mas é apenas essa a minha história de vida. Muito obrigada. Obrigada por escutares o podcast Mulher Revolução, uma iniciativa da Mucadzi Colaboratório Feminista, em parceria com a Anima e com o apoio financeiro da Embaixada da França. Partilha este episódio com uma mulher que te inspira e com um homem que admiras. Faz ecoar estas vozes, histórias e reflexões transformadoras para que cheguem mais longe. Partilha este episódio com uma mulher que te inspira e com um homem que admiras. Porque escutar mulheres é um ato revolucionário, vem fazer parte desta revolução. Descobre mais sobre o podcast Mulher Revolução em mucadzi.co.mz e nas nossas redes sociais, Instagram e LinkedIn. Escuta os episódios no YouTube e Spotify.